tema é da mulher que se prostrou ao Senhor, e nós vamos ler esse mesmo texto em 3 evangelhos. Por quê, pastor? Tem muita parte do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, que são contados pelos 3 ou pelos 4, e cada um de uma forma até mesmo expressiva e diferente, né? O mesmo assunto, a mesma situação, contada de algumas formas diferentes. Nós vamos começar em Mateus capítulo 26, verso 6. Nós vamos ler algumas partes de Mateus, depois nós vamos ler Marcos e nós vamos ler João. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Até aí. Marcos, capítulo 14, verso de número 3. O mesmo texto, já contado de uma forma diferente. Marcos, capítulo 14, versículo de número 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu aos pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, essa palavra eu procurei nos 3 evangelhos e eu me deparei com uma situação um pouco diferente. Uma conta que ela passou no cabelo, na cabeça de Jesus, e o outro que ela passou na cabeça e nos pés, e passou o óleo numa situação onde Jesus estava ali numa ceia entre amigos. Ele estava se confraternizando, e ele estava na casa de um homem. E aí a história nos fala que essa mulher usou desse artifício. Mas por quê? Porque naquela época, aquela situação, aquela região, o ato nobre de você chegar na casa de uma pessoa, você foi visitar uma pessoa, ela passava o óleo em você, ela passava na sua cabeça, porque havia muita poeira, muita poeira. Então o cabelo passava para brilhar e tirar um pouco dessa poeira. Nos pés era para honrar a pessoa que estava na sua casa. Então você está na minha casa, você está com sandália nos pés, mas seu pé está sujo de areia, está sujo de poeira. Então o meu ato nobre de honrar a sua vida na minha casa era passar esse perfume nos pés, na cabeça e no corpo. E outra coisa também que eu pesquisei
sobre isso, que eu achei muito interessante, é que naquela época, por ser no deserto, eles não tomavam banho todos os dias. Então é um mau cheiro mesmo, né? Então o perfume também era para quando a pessoa entrasse na casa dela, sentisse um bom aroma, né? Não ficasse aquela coisa desagradável. Mas aí que está, aquela mulher, a palavra diz que ela pegou um bálsamo de nardo puro. E aí, num dos textos que nós lemos, fala que ele custava mais ou menos 300 denários. Olha isso, 300 denários é mais ou menos um ano de salário. Um ano de salário. Então era muito caro. Era 12 meses de trabalho. E ela falou assim: eu vou oferecer esse meu ano ao Senhor. E ela quebra aquele vaso. E aquele vaso agora é derramado. Ela pega aquele óleo, aquela essência, passa em Jesus, passa nos seus cabelos, passa no seu corpo e passa nos seus pés, dizendo: eu honro a sua vida aqui na minha casa. Você vai andar agora cheiroso, perfumado. Você vai andar por essas regiões aí, mas você veio na minha casa para receber algo especial. E aí ela coloca isso perante todos que ali estavam. Estavam várias pessoas reunidas, o seu irmão estava ali, seus discípulos estavam ali. E naquela hora, um deles reclamou, falou assim: olha, por que essa mulher fez isso? Ela derramou algo tão caro, tão precioso para Jesus. É como se ele tivesse falado: não, Jesus vale, mas vamos vender isso, é melhor, a gente vai lucrar mais, é bom que a gente dá aos pobres. Só que quando eu terminei em João aqui, estava falando de Judas Iscariotes. Ele era ladrão, a palavra diz que ele roubava, ele era o que tomava conta das ofertas, e ele roubava. E aí ele queria não dar aos pobres, ele queria o seu bem prazer, ele queria pegar para ele. E aí a palavra diz que Jesus imediatamente mandou ele parar. Ei, para. O que ela fez foi o ato mais nobre. Ela me honrou. Eu que estava em meia poeira, estava andando ermo aí no deserto, eu cheguei na sua casa, a gente estava comendo, mas ela veio me honrar com a tradição que existe. Então, em todos os evangelhos, em Mateus e Marcos diz isso, em todos os evangelhos pregados, todos vão lembrar do que ela fez. O ato dessa mulher marcou a história daquela região, porque ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela se colocou diante do Senhor, ungiu o Senhor, e todo o ambiente mudou. Preste atenção que ela quebrou o vaso. Ela pegou o vaso de alabastro, do nardo puro, quebrou e começou a passar em Jesus. E aí, todo o ambiente, todas as pessoas que estavam ali ao redor agora, sentiram um bom aroma, sentiram um bom perfume. Toda a casa se encheu de perfume. Até Judas teve que sentir o perfume. Até Judas, que estava ali com aquela má intenção, ele teve que sentir a honra daquela mulher. O texto que nós lemos aconteceu em Betânia, na casa de Simão, o leproso, pouco antes da crucificação de Jesus. E quando ela faz esse ato, Jesus fala: ela está me preparando, porque até isso o perfume era usado. O perfume era usado, nesse caso, para os mortos, para embalsamar os mortos, para passar sobre os mortos. Era usado para honra dentro de casa, na hospitalidade, na gentileza de você chegar na minha casa e você ser bem recebido. O óleo era usado no comércio como um ato muito valioso, muito dinheiro. E aí, naquela situação, Jesus já tinha falado com seus discípulos que seria crucificado. Olha,
aqui os pobres já têm o que eles precisam, mas vocês não vão me ver mais. Vocês que estão aqui no meu redor não vão me ver mais. O que ela fez foi um ato nobre, ela me honrou enquanto eu estou aqui, mas vocês não vão me ver mais. Foi o que Jesus falou naquela situação. E aí, primeira situação agora que eu quero compartilhar com os irmãos, é que a adoração, o louvor, a gratidão, a honra de Maria, foi ela ter colocado tudo que ela tinha diante do Senhor. O que você tem colocado diante do Senhor? Qual a sua gratidão? Se a gente perguntar assim, o que é Jesus para você? O que é Deus para você? Imediatamente as pessoas já estão tão acostumadas que falar tudo. Tudo o quê? Você tem colocado o seu melhor para o Senhor? Você tem dedicado o melhor para o Senhor? Naquela hora, a adoração de Maria foi colocar, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Não importa o valor, não importa o quanto custa, não importa se isso os outros vão falar, ou o que vai acontecer, não importa, eu vou pegar o meu melhor e vou dar ao Senhor. Você tem dado o seu melhor louvor ao Senhor? Você tem dado a sua melhor adoração ao Senhor? Você tem colocado o seu melhor tempo para o Senhor? Gastamos tempo hoje em dia com várias e várias coisas, mas não gastamos o tempo em adoração ao Senhor, em buscar ao Senhor. E a Maria fez uma entrega total. Olha que interessante. Você consegue honrar o Senhor, e isso é um ensinamento. O ato dela de honrar o Senhor na cabeça e nos pés, ninguém que vai mexer nos pés fica de pé. Concorda comigo? Olha o que ela fez. Ela fez assim, e se colocou de joelhos. E aí a palavra diz que Jesus recebeu o melhor louvor, a melhor adoração, quando ela se prostrou de joelhos perante o Senhor. Quanto tempo você não ajoelha? Quanto tempo que você não ora ao Senhor? O seu melhor tem sido o seu prazer, como Judas fez? Ei, não precisa disso não. Jesus disse, não, o que ela fez é mais nobre do que o que você está fazendo. Primeiro, entrega total. A adoração dela tocou Jesus, porque Jesus não olhou para o valor daquele perfume. Jesus não olhou para o custo que deu a ela, por ela ter trabalhado 1 ano e comprado aquele perfume. Aquele perfume era para dar ou colocar numa pessoa muito nobre, e ela colocou em Jesus. Primeiro, quero receber uma bênção, eu quero a bênção do Senhor. Entrega total. Comece a colocar o seu melhor diante do Senhor. Comece a colocar a sua vida total diante do Senhor. Senhor, eu te entrego o meu casamento, eu te entrego os meus filhos, eu te entrego a minha vida profissional, mas essa parte aqui, não. Te entrego tudo, Senhor, mas esse pedacinho aqui, não dá. Essa parte da minha vida, não dá. Maria entregou tudo e recebeu o melhor. Preste atenção nisso. A adoração verdadeira vem de um coração que não se preocupa com o custo, mas com a entrega total. Assim como Maria, precisamos estar dispostos a oferecer a Jesus o melhor que temos, mesmo que isso nos custe algo valioso. Hoje, se falarmos para você o que é valioso para você: tempo, cuidado, amor, dedicação. Isso é o que é mais valioso hoje. Jesus não está preocupado, como eu falei aqui, Jesus não está preocupado com seus bens, com o que você tem.
com seu valor financeiro. Não, aquele custo não valeu de nada. Mas o que ela fez de coração, a entrega dela, tocou o Senhor. Ela se colocar, se prostrar diante do Senhor, tocou o Senhor. Primeiro, entrega total. Pare de entregar pela metade. Jesus não te dá nada pela metade. Jesus curou aquela pessoa, mas curou só meio. Jesus abriu aquela porta, mas abriu meia porta. Jesus fez a situação mudar, mas ele fez só meia. Ei, Jesus não é Deus, não é Deus de confusão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalham em comum para fazer o melhor, e eles não trabalham com 50%, eles só trabalham com 100%, só trabalham com a sua entrega total. Não tem meio termo. Eu sou meio crente. Não existe meio crente. Ou você é, ou você não é. E aí uma coisa muito dura que tem na Bíblia, lá em Apocalipse fala assim: por não ser nem quente nem frio, por ser morno, vomitar-te-ei da minha presença. Às vezes você não recebe porque você não entrega total ao Senhor. Para de ser metade, para de ser pouquinho, mergulha. Quando você coloca a sua vida e mergulha no Senhor, portas se abrem e se escancaram diante de ti. A palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Mas não é crer pela metade, é crer, ter fé que o Senhor vai fazer e Ele vai mudar. Entrega total. Segunda coisa, não importa o que os outros dizem. Judas era um discípulo que andava do lado de Jesus, vivia com Jesus, via os milagres de Jesus, via tudo que Jesus fazia. E no momento que estava tendo a adoração, o louvor, a gratidão ao Senhor, ele falou assim: para que isso? Para que você vai na igreja? Para que você vai louvar o Senhor? E isso tem até perto da gente. Judas estava próximo, Judas estava na mesa, e ele criticou: essa mulher é doida, para que ela faz isso? Poderia fazer de outra maneira. Adora o Senhor em casa. Para que você vai? Quinta, domingo, sábado, segunda? Para quê? E aí a resposta é: porque eu entrego o melhor ao Senhor. Se eu tenho que trabalhar todos os dias, por que eu não posso oferecer todos os dias um louvor ao Senhor? Todos os dias eu posso oferecer meu louvor ao Senhor. Todos os dias eu posso ser grato ao Senhor. Todos os dias eu posso honrar o meu Senhor. Todos os dias eu posso me prostrar diante do Senhor. A crítica vem de perto. Aqueles que estavam ali perto falaram: desista. E já passou muito tempo. Quem é o dono do tempo é Ele. Não é um homem que vai dizer se você vai conseguir ou não. Ele não deu a última resposta. E se Ele não deu, pode passar um dia, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 10 anos, mas Ele vai cumprir com a sua promessa. Não importa o que o homem diz, não importa a situação, não importa aqueles que estão ao redor. Se todos estão falando que não, mas você crê no sim, vai acontecer, porque o Senhor não é Deus de confusão. No momento que ela se prostrou, adorou o Senhor, honrou o Senhor com a sua atitude, colocou a sua vida no altar do Senhor, na presença do Senhor. Criticaram ela, falaram mal dela. Então, só aí já é uma observação. Vai passar tudo isso você também. Você vai passar por tudo que Maria passou e mais. Naquela época era uma coisa, hoje é muito pior. Então não se preocupe com o que vão dizer. Mas aí veio a resposta. Em meio à adoração, quando ela se prostra, se coloca de joelhos diante do Senhor, Jesus fala assim: não mexe com ela. O que ela ofereceu é a melhor parte.
Faça a sua parte, porque Jesus vai te defender. Faça a sua parte, entregue o seu melhor, coloque diante do Senhor a sua vida, o seu melhor. Adore ao Senhor. Seu inimigo vai ter que correr. Não mexe com a minha filha não, porque essa daí é menina dos meus olhos. Não mexe com meu filho não. Pode falar o que for, mas nele você não vai tocar, porque ele é meu. Jesus vai te defender. Em meio a calúnias, em meio às críticas, em meio à tempestade, em meio às coisas difíceis, Jesus vai te defender. Jesus gosta de coração grato. Se nós, como pais, acontece alguma coisa com os nossos filhos, a gente já fica hiper nervoso. Imagina Deus, com seu infinito amor, para com a sua vida. Não mexe com o Joãozinho não, mexe com o Carlos não, porque eles são meus. Não mexe. Não mexe com a Gisele não, porque ela é minha. Não mexe. Pode ser quem for. Mexeu, tocou, vai dar conta com Deus. Porque nós somos, a palavra diz assim, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Então ninguém pode te tocar. Entrega total, vai haver crítica, Jesus vai nos defender. E aí, aquele ato que ela fez foi um ato de unção profético. Ela mostrou para todo mundo assim, vocês estão preocupados com a situação de agora, mas eu estou ungindo o Senhor porque Ele vai para a morte. Ele vai passar pela morte. Eu já estou ungindo o Senhor agora em vida, para honrar Ele agora, porque Ele vai passar pela morte. Jesus vai ressuscitar, mas Ele vai passar por essa situação difícil. Às vezes, queremos adiar. Até preguei isso outro dia, procrastinação. Queremos adiar. Amanhã eu faço. Esse que vem. Não, agora não dá para mim, estou cansado. Se formos olhar aqui e perguntar, todos estão cansados, todos. Hoje o dia foi esgotante para todo mundo. Mas o simbolismo daquela unção foi falar assim, eu honro o Senhor agora, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu honro o Senhor agora em vida, porque eu não sei como será o meu amanhã. Infelizmente a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Se Jesus virar e falar assim, eis filho, bendito, seja bem-vindo ao meu lar. Vem, a morada já está preparada, pode vir. Falar isso é muito bom, que alegria. Mas se Jesus chegar para você e falar assim, filho, chegou, acabou, hoje é o seu dia. Acabou, virou a chave, desligou, já era. Não tem segunda chance, não tem segundo tempo, não tem jeitinho brasileiro, não tem. Virou a chave, desligou, já era. Se hoje pedires a tua alma, para onde irás vós? Só existe dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E eu hoje aqui estou te alertando, não queira ir para o inferno, queira ir para o céu. Porque no inferno, se aqui é sofrimento, se aqui é dor, se aqui é angústia, lá é trilhões de vezes mais. O céu tem lugar limpo, lindo, preparado para você. Um dia iremos morar com o Senhor nos céus. Um dia estaremos com Ele. Mas o amanhã não nos pertence. Então, ofereça a Jesus hoje o seu melhor.
Entregue a sua vida hoje ao Senhor. Porque muitos foram chamados e não podem mais falar. Direito de morrer uma só vez, o resto é aguardar juízo. Então, a unção foi profética. Hoje, eu vou ofertar ao Senhor o meu melhor. E quando ela fez isso, a gente chega no próximo ponto. Quando ela falou assim: eu não importo com o que dizem, eu vou entregar o meu melhor ao Senhor, eu vou fazer isso porque eu adoro, eu honro ao Senhor, eu vou fazer isso porque eu preciso dEle, eu não vivo sem Ele, vou honrar o Senhor hoje, em meio a todas essas pessoas. E aí, o resultado daquela ação daquela mulher encheu toda a casa. Querido, a bênção de você honrar o Senhor hoje vai se expandir para a sua casa, para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu ambiente de trabalho. Todos vão ver que o Deus que você serve é um Deus vivo, forte, poderoso, que muda situações. Por quê? Porque vai brilhar a luz em você e vai irradiar a luz do Espírito Santo. Porque onde você pisar, o ambiente tem que mudar. Se não mudar, é porque você não está mudado. Mas onde eu pisar, o ambiente tem que ser mudado. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula de informática, e aí era 10 horas da noite mais ou menos, a minha turma acabou, e já ia fechar a empresa. Eu estava na porta. E aí, quando eu estava na porta assim, veio um homem à minha direção, e ele virou para mim e falou assim: não consigo olhar nos seus olhos. Aí eu: quê? Não entendi nada, né? Ele falou assim: cara, eu estou te vendo desde lá da esquina, eu tive que vir aqui para poder olhar nos seus olhos. Eu falei assim: tá bom, meu amigo, prazer, Marcos, eu sou professor, tal. Não entendi nada, né? Ele falou assim: não, porque tem 17 anos, não esqueço disso até hoje, tem 17 anos que eu larguei o Senhor, e essa luz que está em você eu conheço. Pela luz que está em você, hoje eu volto ao Senhor. Presbítero da Assembleia de Deus, que ele me falou que saiu dos caminhos do Senhor. 17 anos que ele estava afastado. Naquele dia, olha que coisa, ele chegou para mim e falou assim: não consigo olhar nos seus olhos. Eu falei assim: olha, por quê? E naquela hora ali eu abracei, eu comecei a chorar com ele, orei com ele, e o Senhor testemunhou a presença dele na minha vida por um ato. Como é você lá fora? Aqui dentro é uma benção. Como que é você na sua casa? Ser cristão, ser crente é fácil, até o diabo é. Ser cristão é viver como Cristo vivia. Em casa eu sou uma coisa, aqui sou outra. Não. Aquilo que a gente tem vivido aqui neste lugar é o que eu vou viver na minha casa, é o que eu vou viver no meu serviço, é o que eu vou viver dos meus familiares. Onde eu estiver, Cristo vai estar sobre mim e vai me colocar em lugar de luz, de destaque. A palavra diz que não se coloca uma candeia escondida, mas se coloca no alto, para que todos vejam a luz. O Senhor não quer você escondido, o Senhor não quer que você fique apagado, mas o Senhor quer te colocar no alto, para que todos vejam que Ele é Deus na sua vida. Deus quer te honrar, para te elevar, para que todos possam ver que Ele é Deus na sua vida. Tudo isso teve algumas situações. Primeiro, aplicação prática agora para as nossas vidas.
O valor do sacrifício na adoração. É fácil dar a Deus o que não nos custa. Presta atenção nessa frase. É fácil dar para Deus o que não nos custa. Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Dono do ouro, dono da prata, dono do tempo. Mas se não custa para mim, não tem sacrifício, para quê? Só de você ter vindo aqui, colocado a sua vida diante do Senhor, separou esse momento para poder buscar o Senhor, mesmo em meio à chuva, mesmo em meio a barro, mesmo em meio à situação difícil que passamos no dia de hoje, mas eu vou na igreja buscar o Senhor. E aí você se sacrificou. Você poderia estar fazendo 1000 coisas agora, mas você está no melhor lugar do mundo, diante daquele que tem todo o poder. Se você está no melhor lugar do mundo, diante daquele que tem todo o poder, acabou. Pode vir o problema que for, que a gente vai passar por cima. Assim como Maria, somos chamados a oferecer o melhor de nós, seja nosso tempo, nosso talento. Exemplo, sei tocar violão. Eu não sei não, tá, gente? Mas eu fiquei feliz do irmão, do seu Jaime também, do outro ali, do querido que falou que sabe tocar violão. Vamos tocar violão. Não perca o seu talento. Ah, pastor, eu gosto de cantar. Procure o ministério de louvor e vamos cantar. Pastor, eu sei pregar. Vamos juntar e você vai pregar. Não perca seu talento. Não esconda o seu talento. Ofereça o Senhor. Eu me arrepio todos os cultos quando eu ouço o chofar tocar. Todos. Se vocês soubessem o quanto é profético isso, o quanto é da eternidade, eu sinto muito a presença do Senhor nisso. E é um talento. Não é qualquer um que toca isso não. É um talento. Coloque o seu talento para o Senhor. Ah, eu sei cuidar de crianças. Cuida de crianças. Eu ouvi isso lá em casa. E está funcionando, né? Está funcionando. Nas nossas aulas de bem casados, temos uma professorinha de crianças. Tem sido uma benção. Só abrindo um parênteses aqui. Você que ainda não veio, olha, venha. Tem sido marcante os momentos que estamos vivendo no Bem Casados. É muito edificante, é muito prazeroso e é muito forte o que temos vivido nesse curso de Bem Casados. Vale a pena você vir também. Toda segunda-feira às 19h30. Tesouros sem reservas. Segundo, o poder de se posicionar em humildade. Todos estavam reunidos, todos estavam comendo, todos estavam conversando, e ela não se importou com isso. Ela foi lá e se ajoelhou, quebrou o seu melhor que ela tinha, jogou e colocou diante do Senhor. Não quero saber, eu vou me humilhar mesmo, eu vou me rasgar diante do Senhor. Não importa o que os outros vão dizer, não importa, eu vou dar o meu melhor, eu vou me humilhar diante do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão, pode falar? Serão? E aqueles que se exaltam? Maria não quis a glória para ela quis a glória para Deus. Ela não quis se aparecer como humano, ela não quis mostrar para todo mundo que ela tinha o melhor perfume, ela não quis mostrar para ninguém o valor daquele negócio, não, mas ela se humilhou e falou assim: Senhor, independente se os outros estão vendo ou não, mas eu vou oferecer a Ti o meu melhor. Se prostrou, se ajoelhou e deu o melhor para o Senhor, e foi visto, porque o Senhor a defendeu,
o Senhor abençoou e falou que nenhum evangelho que fosse pregado poderia ser falado sem lembrar dela. Olha, a honra que ela deu ao Senhor, Deus a honrou por todo o tempo que existe evangelho pregado. Deus falou assim: todos vão lembrar dessa mulher. O que você tem feito para marcar a sua geração? O que você tem feito para marcar a sua história? Mesmice? Como que você quer resultados diferentes se você não faz nada diferente? Como que você quer situações que se resolvam se você não muda a situação? Vive sempre o mesmo. Se você não faz diferente, não vai ter resultado diferente. Maria não tinha medo de se humilhar diante dos outros. Ao lavar os pés de Jesus, preste atenção, para secar o pé e o cabelo de Jesus, ela usou o seu cabelo. Ela pegou o cabelo dela e enxugou Jesus. Olha o que ela fez, diante de todo mundo. Ela nem se preocupou com isso. Ela quis fazer o melhor para ele, independente da situação. Sua humildade foi recompensada com a honra que Jesus deu a ela. Da mesma forma, devemos estar dispostos a nos humilhar diante do Senhor, sabendo que Ele nos exaltará em todo o tempo. Todo o tempo. A crítica sempre virá, mas Jesus nos defende. Como Judas e outros discípulos criticaram Maria, também seremos criticados, quando nos dedicamos de coração ao Senhor. Mas podemos ter certeza de que Jesus sempre vai defender aquele que o adora em espírito e em verdade. Não é pela metade, é em espírito e em verdade. Repete isso, não é pela metade, é em espírito e verdade. Repete isso para você agora, não é pela metade. Não é pela metade, é em espírito e em verdade. E aí eu paro aqui só para você poder pensar: existe meia verdade? Meia verdade é o que, gente? Mentira. Não existe meia verdade, existe a verdade. Tanto que na palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é meio caminho, não é meia verdade, não é meia vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adoração profética muda o ambiente. Maria não sabia que estava participando de um ato profético ao preparar o corpo de Jesus para a sua morte. Da mesma forma, quando nos posicionamos em adoração, Deus pode usar nossas ações para fazer algo muito maior do que a gente imagina. Ela não imaginava que o ato dela de ungir ao Senhor era mostrar para aqueles que estavam ali que ela estava ungindo o corpo de um vivo que ia morrer, honrando a vida dele até mesmo nesse ato. Ato nobre, marcante em toda a história da Bíblia, foi quando aquela mulher ungiu o Senhor. Você não precisa saber o que vai acontecer, mas vai acontecer algo que você nem imagina por um ato seu de fidelidade, de oração, de verdade, de busca, de consagração. A gente ora aqui, o Senhor faz lá. A gente busca aqui, o Senhor muda lá. E às vezes pensamos e oramos pequeno, e o Senhor abre gigante, muito maior do que podemos imaginar. Maria nos ensina que se posicionar diante de Deus é um ato de entrega total, humildade e coragem. A verdadeira adoração não é medida pelo valor material do que oferecemos, mas pelo coração que fazemos. No final, o que oferecemos a Jesus nunca será esquecido. Eu vou repetir: aquilo que a gente oferta ao Senhor
nunca será esquecido. Jesus esqueceu de mim? Não, nunca. Já orei, já preguei, já coloquei diante do Senhor meu tempo, meu talento, minha oferta, minha vida, nunca será esquecido. O Senhor sempre vai te honrar, o Senhor sempre vai te defender, o Senhor sempre vai guerrear a favor de você. Por quê? Porque você ofereceu o seu melhor a Ele. Não mexe não. Não mexe não, porque Ele não esquece não. Você é dele, e Ele marcou a sua vida. Será uma memória eterna, assim como Ele prometeu para Maria.